Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Valdir Rodrigues, tá? E nessa aula eu vou explicar como resolver equações incompletas nos reais, equações de segundo grau na forma incompleta, tá? Vamos lá, ó. Resolução de equações incompletas nos reais. Resolver uma equação é determinar todas as suas soluções verdadeiras, tá? Veremos inicialmente como encontrar as possíveis soluções de uma equação de segundo grau incompleta. Lembrando que toda equação do segundo grau existe duas soluções real, tá? Primeiro caso, equações na forma de ax ao quadrado mais c igual a zero. Quer dizer que essas equações aqui está faltando o termo b, tá? O coeficiente b. Por isso que ela é incompleta. Isso é o primeiro caso. Como é que resolve uma equação desse tipo que está faltando o termo, o coeficiente b? Aí vem uns exemplos aqui explicando como é que resolve, tá? Resolver equações no campo dos números reais, quando está faltando um termo b, é simples, tá? Ó, como já tem um c aqui, basta jogar ele por segundo membro, tá ok? Então vamos lá, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Para resolver, eu tenho que encontrar o valor de x ao quadrado. Então, eu isolo ele desse lado e tudo que está junto com ele aqui, que não tem x, joga por segundo lado. Então, 16 está negativo, vai positivo. Aí eu tenho x ao quadrado igual a 16. Esse quadradinho aqui está como expoente, vai como radiciação, raiz quadrada. Então ele vai como sinal de raiz quadrada, acompanhado do sinal positivo e negativo sempre, tá? Então a raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16 é 4. Como está acompanhado de sinal positivo e negativo, então tem duas raízes, o 4 positivo ou o 4 negativo, tá? Então a solução dessa equação aqui é mais ou menos 4, tá ok? É a solução dessa equação. Essa equação tem duas soluções, uma positiva e uma negativa. E essas soluções, 4 positivo e 4 negativo, também pode ser chamada de raiz da equação, tá? Então, todas as soluções também podem ser chamadas de raízes, tá bem? Então, vamos ao exemplo B. Y ao quadrado menos 2 igual a zero. Esse menos 2 está negativo, vai positivo. Então, 0 com 2 positivo dá 2. Esse y está ao quadrado, esse quadradinho aqui passa como raiz quadrada, tá? Acompanhado de sinal positivo e negativo, sempre. E y é igual a raiz quadrada positiva de 2 ou a raiz quadrada negativa de 2, tá? Solução. Como não existe a raiz quadrada de 2 inteira, a gente deixa como dentro do radical mesmo. Então, a solução é mais ou menos a raiz quadrada de 2. Alternativa C. X ao quadrado mais 4 é igual a zero. X ao quadrado, esse 4 está positivo, passa negativo. X, esse 2 está com potência, vai como raiz quadrada. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe, tá? Dentro dos números reais, não existe. Por quê? Porque elevando ao quadrado resulta em um número negativo. Não existe número real que elevado ao quadrado resulte em número negativo. Não tem nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 4. Então, menos 4 não é um número real. A equação não tem solução nos reais, tá? Acompanhando uma situação problema aqui, tá? Aplicando uma equação do segundo grau, tá? Mercadão de Madureira é um mercado popular localizado no bairro Madureira, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Maicon pretende alugar uma loja no Mercadão para montar uma lanchonete. Ao avistar um espaço a ser alugado, o dono informou que sua área tem 27 metros quadrados, sendo o comprimento 3 vezes a medida da largura, tá? O comprimento é 3 vezes a medida da largura. Ele não deu nem a largura e nem o comprimento, só falou que o comprimento é 3 vezes a medida da largura. Escreva uma equação que represente a área dessa lanchonete. Resolva e dê as dimensões desse espaço. Complicou, né? Mas vamos lá. Se ele é um espaço na forma de retângulo, tá? Porque é um terreno. Então, é na forma de retângulo, porque o comprimento é 3 vezes maior que a largura. Se um lado é 3 vezes maior que o outro, quer dizer que é na forma de um retângulo, não é um quadrado, tá? Então, desenha-se o retângulo
de um lado bota 3 vezes maior que o outro. Eu sei o valor do lado? Não sei, então eu uso uma variável. No caso aqui eu usei o x, tá? Então vamos lá. De um lado é 3 vezes o x e do outro é o x, porque esse lado é 3 vezes o valor desse, tá? Então vamos lá. 3, como é que se calcula a área de um retângulo? É base vezes a largura. Comprimento vezes a largura, tá? Então esse lado vezes esse. 3x vezes x. 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Isso tudo igual a 27. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 27 dividido por 3. Então x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. Agora que eu tenho x ao quadrado igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3, o resultado é 9. Esse quadradinho passa como raiz quadrada, tá? Então vamos lá. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então x é mais ou menos mais 3 ou menos 3, tá? Só que estou falando de medidas, de lados, de um terreno. Existe um terreno negativo? Não existe. Então, a raiz, o valor da solução dessa equação aqui é somente o 3 positivo, tá? A observação aqui, ó. X igual a menos 3 não convém, pois as dimensões de um espaço não podem ser negativas, tá? Não existe medidas de terreno negativo ou de espaço negativo, tá? Então vamos lá. 3x, esse lado aqui, o comprimento, é 3x. Só que o x é quem? O 3 positivo. Então fica 3 vezes 3, 9. Quer dizer que esse 9 aqui, esse lado aqui vale 9. E esse outro? Se é x, qual é o valor de x? 3. Então esse lado é 3 vezes 3, 9. E esse lado é somente o 3. Então as dimensões do terreno são 9 metros e de largura 3 metros, tá? Por quê, professor? Porque as raízes da equação deu 3 positivo, tá? Se deu 3 positivo, quer dizer que o x é 3. Então esse lado mede 3. E esse lado mede 3 vezes o x, que é 3. Tá? Lembrando que o x é 3. 3 vezes 3, 9. Como os lados do terreno estão em metro, então aqui é 9 metros e aqui é 3 metros. As dimensões são 9 metros e 3 metros. Entenderam? Vamos lá. Aí vem uma questãozinha aqui para você calcular mentalmente os valores de x. X ao quadrado é igual a 49. Aqui você tá só o expoentezinho, você passa como raiz quadrada do 49. Aqui na letra B, ó, o menos 1 está negativo, passa positivo. Depois que você resolver esse lado, você joga esse índice aqui como raiz quadrada, tá? Você vai fazer isso em casa. Mas, para isso, eu vou fazer a letra B, para ficar melhor para vocês. Então, x ao quadrado é igual a 63. Esse menos 1 está negativo, passa positivo. Então, temos que x ao quadrado ele é igual a 63 mais 1, dá 64. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de quem? Do resultado que nós tivemos, 64. Então, nós temos que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. Se você calcular a raiz quadrada de 64, você vai encontrar o 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, o x, ele é mais 8 ou ele é menos 8, tá? Nós temos duas soluções. Mais ou menos 8. A mesma coisa você faz com o restante, tá? Aí vem a próxima questãozinha aqui, ó. No jardim quadrado, são construídos 3 canteiros quadrados. Aí tá aqui, ó. 1, 2, 3. Como mostra a figura abaixo. Qual é a área do jardim? Qual é a área do jardim? Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Encontrar a área desse terreno aqui todinho. Ele não é um quadrado, esse terreno aqui. Se ele é um quadrado, quer dizer que esse lado é 12. E esse lado aqui também é 12. E esses lados verdes, esse aqui é x, aqui também é x. Aqui também é x, aqui também é x. X, x, x e x. E aqui é x. E se vocês observar, esse lado ele é igual a esse. Tá? Então, o lado desse terreno todinho,
a área do terreno sem um canteiro, sem um jardim, só a área total é 12 vezes 12, ou seja, 12 ao quadrado, tá? E 12 vezes 12 dá 144. Se esse lado tiver em metro, esse aqui também tá. E m vezes m é m ao quadrado, metro ao quadrado, tá? Se o primeiro canteiro aqui é x, quer dizer que todos os lados são cheios. Então, qual é a área desse canteiro, do primeiro canteiro? É lado vezes lado, x vezes x, que dá x ao quadrado. Então, a área desse é x ao quadrado, a área desse é x ao quadrado, e a área desse também é x vezes x, que dá x ao quadrado. Então, para você saber qual é a área ocupada pelos canteiros, basta somar as três áreas. Você soma as três áreas, tá? Então, a área vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Aí você vê quanto x ao quadrado vai dar no total. Aí você coloca como resposta, tá? Não precisa calcular números, somente deixe na expressão a equação de segundo grau. Só na expressão que contém o x. Letra C. Sabendo que a área livre do jardim é 63 metros ao quadrado, qual é a medida do lado de cada canteiro? Ele quer saber a medida do x, tá? Na expressão que você encontrar na letra B, ele quer saber a medida do x. Só que ele, para encontrar a medida do x, ele deu o valor do lado vazio, sem canteiro. Então, se a área total, nós encontramos na letra A, é 144 metros, e a área sem canteiro é 63 metros, quer dizer que a área pintada, a área dos canteiros, é igual a quantos metros quadrados? Você vai obter fazendo essa subtraçãozinha. Depois que você obtém essa subtração, você iguala a letra B com o resultado que você tiver aqui, tá? Entendeu? O resultado que você tiver aqui, você vai igualar com a resposta da letra B e resolver a equação de segundo grau. Assim você vai encontrar o valor de x, tá? Entendeu? Questão 3. Considera a equação x menos 4 elevado ao quadrado mais 4x mais 5. Letra A. Escreva a equação na forma reduzida. Quer dizer que na letra A você vai organizar ela, tá? Aonde tem isso aqui você vai resolver. E depois, isso aqui já está organizado. Falta só você resolver os parênteses. Como é que você resolve os parênteses? X menos 4 ao quadrado. Esse aqui é um produto notável, tá? Produto notável da diferença. Então, é o que? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se você não lembrar, você só basta resolver isso aqui não está ao quadrado, você resolve. É ele vezes ele de novo. Ó. Aí você resolve. O primeiro multiplica por 2 e depois o segundo multiplica por 2. Se você não lembrar da fórmula do produto notável. Se você resolver isso aqui, vai encontrar o resultado de x menos 4 ao quadrado. Aí você soma com esse restinho aqui, tá? O resultado que você encontrar aqui, você soma com o restozinho dessa equação. Aí coloca na letra A, na forma reduzida. Na letra B, agora resolva essa equação. Depois que você coloca na forma reduzida, você vai resolver ela, tá? Então, vamos lá, vou ajudar vocês. Vocês não estar lembrando como é que se calcula o produto notável. Vamos lá. X vezes o x, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Aí vem aqui, o segundo aqui, menos 4 vezes x, menos 4x. E agora, ó, menos 4 vezes x deu menos 4x. O menos 4 agora vai multiplicar o menos 4. Menos com menos, mais. Se menos com menos é mais, então nós vamos ter o quê? Mais 4 vezes 4, 16. Então, mais 16. Essa equaçãozinha aqui, você vai juntar com o restante lá, tá? Só que aqui eu tenho menos 4x com menos 4x. Menos com menos é mais. Então, menos 4x com menos 4x dá menos 8x. Então, resolvendo mais aqui, ó, nós temos x menos 8x mais 16. Esse parênteses aqui ao quadrado deu esse resultado.
Então, aonde tinha esse parente ao quadrado, nós vamos substituir por isso, tá? Então, aqui, ó, nós substituímos por essa expressão aqui. Então, ficou x menos 8x mais 16. Aqui nós temos mais 8x mais 5 igual a 0. Tem algum termo semelhante aqui? Tem, ó. Se você observar, nós temos menos 8x e 8x. E nós temos também termos que não tem x, que é o 16 e o 5. Então, esses dois nós temos que se aproximar eles e resolver eles, tá? Então, nós vamos ter repete o primeiro, x ao quadrado. Nós temos menos 8x com mais 8x. O 16 com mais 5. Tudo igual a 0. Aí, vamos lá de novo. Menos 8x com mais 8x cancelou. Só ficou esse com o resultado de 16 mais 5, que dá 21. Tudo isso igual a 0. Então, na letra B, você vai resolver essa equaçãozinha aqui, tá? 21. X ao quadrado mais 21. Vamos lá na letra C. A sua solução está no campo dos números reais. Por quê? Essa pergunta você vai resolver, tá? Se está dentro dos números reais e o porquê. Se der um resultado, uma raiz quadrada de um número negativo, quer dizer que não está dentro dos números reais. Aí você vem e pega aqui a explicação. Por quê, ó? Cadê? Bem aqui, ó. Se der um número negativo, você pega essa explicação aqui, ó. Não existe número real que elevado ao quadrado resulte em um número negativo, tá? Toda vez que tiver isso aqui, não existe solução para um número negativo. Por isso que essa equação aqui não tem solução dentro dos números reais.